Eu vou te fazer uma pergunta e você tem até o final da vinheta para pensar na resposta. Vamos lá? Quem é você? Você consegue responder? Durante a vinheta vai pensando na resposta que depois nós vamos falar mais sobre isso. Fica comigo até o final. Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui ao canal Reflexões Pesadas. Eu sou o Gilli e aí, você pensou na resposta? Foi fácil? Foi difícil? Claro que eu não tenho como saber o que você pensou, mas se você conseguiu responder prontamente essa pergunta, eu tenho certeza que se encaixa em alguma dessas categorias. Provavelmente você falou alguma coisa como o seu status social, se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você é desconhecido, ou então você usou alguma posição familiar, por exemplo, se você é um pai, se você é mãe, se você é filho, se é filha, se é o cônjuge de alguém, se é o irmão de alguém, o avô de alguém. E em último caso, provavelmente também você deve ter pensado na sua profissão. Você se definiu, a sua profissão define você pelo seu pensamento. Provavelmente caiu numa dessas categorias. Se não caiu, se você pensou em outra coisa, além das que eu citei aqui, comenta aqui embaixo para mim saber que tem mais categorias além dessas. Mas eu tenho certeza que a maioria dos casos foi alguma dessas aí que você deve ter pensado, certo? Mas afinal, quem é você? Quem é você? Nada tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil de responder, não é mesmo? Bom, se você teve dificuldade para responder essa pergunta, demorou um pouco para pensar, não fique triste, na verdade você está entrando na divertida, na fascinante e na maravilhosa aventura de se autodescobrir, de se conhecer. E na verdade isso não é nenhum defeito, nenhuma coisa ruim, na verdade é uma coisa ótima. Você ainda está nesse processo de se autoconhecer. Porque quando a gente já se determina, se a gente já tem especificado bem quem nós somos, na maioria das vezes a gente ainda não se descobriu mesmo. Nós estamos usando algum rótulo que a gente ganhou, algum rótulo que nos foi imposto. E isso é bem comum de acontecer. Quando a gente já tem certeza absoluta, sem nenhuma dúvida do que a gente é, geralmente é porque a gente aceitou o rótulo que nos colocaram ou o modo de ser que nos impuseram, né? Fora esse caso, só se você for um ser iluminado, você tenha vindo aqui nessa terra para deixar essa mensagem. Fora isso, dificilmente você vai ter certeza absoluta de quem você é. Isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e às vezes pode levar uma vida toda para você conseguir ter certeza absoluta de quem você é. E é sobre exatamente isso, sobre esse caso que eu queria comentar. Desde que nós nascemos, a gente sempre foi educado, criado, enfim, nos foi passado um padrão de como nós devemos ser. Nossos pais nos criam e vão nos passando algumas características que eles querem, né, que nós tenhamos, né? Depois, conforme a idade vai passando, nós vamos frequentando a escola, então a gente tem o perfil do aluno que os professores querem, enfim, para fazer parte de um grupo de amigos. Depois, na adolescência, a gente acaba se colocando em outra posição para poder ser aceito, para poder estar nesse grupo, né, para a gente se sentir inserido, né? E depois no trabalho também, a gente acaba seguindo as imposições da empresa que a gente está trabalhando, enfim. A gente sempre vai ter um modelo, sempre vai ter um padrão que a gente vai ter que seguir, né? Mas e aí eu te pergunto, e quando que nós vamos ser nós mesmos? Quando que nós vamos nos questionar se esse padrão que está sendo imposto para nós
é realmente o que nós queremos ser. E aí quando a gente começa a se dar conta que esse ser que foi construído pelos outros para nós não nos agrada, que não é realmente o que nós queremos ser, nós às vezes acabamos aceitando mesmo assim, mesmo contra a nossa vontade, às vezes até subconscientemente, mas apenas para a gente não ter que lidar com a rejeição, às vezes, né? Ou às vezes a gente conseguir se sentir aceito no grupo, e às vezes até por preguiça, porque gera realmente um esforço, é uma dificuldade, é uma coisa que nós vamos ter que batalhar muito para sermos nós mesmos. E uma coisa é bem certa: quando nós decidimos sermos nós mesmos, nós acabamos decepcionando muitas pessoas, porque muitas pessoas esperam que nós agimos de certa forma, e quando nós contrariamos elas, nós acabamos decepcionando elas. Mas e por quê? Por que será que algumas pessoas se sentem incomodadas ou ficam mesmo até tristes e chateadas quando nós não somos o que elas esperam? Muitas vezes acontece que essas pessoas queriam ter essa mesma coragem, elas queriam ter a mesma força de vontade de assumirem quem elas são. E como elas não podem fazer isso, como elas vê alguém fora ali do rebanho saindo desse padrão, né? Elas acabam achando ruim, elas acabam se sentindo incomodadas porque elas gostariam de ter aquela atitude. Então prepare-se, se você decidir agir conforme as suas vontades, agir como você acha que você tem que ser, você vai encontrar muita resistência, às vezes você vai encontrar muita solidão, você não vai ter muitas pessoas para compartilhar talvez o seu novo jeito de vida, mas é o preço que se paga para que você seja você mesmo. Mas é um caminho que vale a pena. Se você decide ser você mesmo, você vê uma magia acontecendo. Você se vê descobrindo coisas que você nem fazia ideia que você poderia fazer. Na verdade, quando você é você mesmo, o universo conspira a seu favor. É como se você entrasse num fluxo e você fosse naquele fluxo, você não precisasse mais fazer aquele esforço para manter aquela máscara, para manter aquela atitude que talvez você se sentia incomodado a manter. Então, tudo conspira a seu favor. E por que acontece isso? Porque todos nós temos um propósito, e todas as coisas também no universo inteiro têm um propósito. Então, quando você está cumprindo o seu propósito, você está sendo você mesmo, você vai na onda do universo, você vai vibrando com o universo e você fica uma pessoa quase imparável. Você não tem mais obstáculos que você não pode vencer. Você consegue ir muito mais além quando você é você mesmo, porque você está cumprindo o seu objetivo. E era isso, pessoal, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like aqui. Se tem uma opinião diferente, se quiser debater mais o assunto, deixa um comentário aqui. Se não for inscrito aí no canal ainda e quiser me dar a honra da sua inscrição, por favor, peço que se inscreva aqui no canal. E antes de ir embora, eu queria deixar outra pergunta para você refletir, ou se você quiser também responder aqui para nós, aqui embaixo. Você acha que o Hitler, nazista, né, que matou milhões e milhões de judeus, você acha que ele estava sendo ele mesmo? Será que ele estava agindo por uma força externa, ou ele estava sendo ele mesmo? Será que ele estava cumprindo o seu propósito? Será que ele estava ganhando aquela força do universo para ir em frente, fazer tudo o que ele fez? E aí, o que você acha? Deixa a resposta aqui nos comentários ou fica para sua própria reflexão. Um abraço!